Olá, irmãos ibadianos de bom despacho, a paz do Senhor a todos. É um prazer novamente estar falando com vocês, embora estejamos distantes, né? Essa pandemia, essa coisa toda aí está nos afastando, mas nós estamos alegres, né? Pela oportunidade de estarmos falando com vocês aqui. Estou morrendo de saudade de vocês aí, de viajar. A minha esposa Meire também está desejosa para poder estar junto com vocês aí, tá bom? Gente, nessa oportunidade nós vamos aproveitar e fazer um resumo daquilo que a gente tem estudado até agora, bem rapidamente, porque o nosso tempo aqui é bem corrido, e depois eu vou continuar na história para vocês, tá? Então, por enquanto, caneta, lápis, papel na mão aí, só para a gente fazer o resumo aí, tá bom? E a gente vai resumir o máximo que puder aqui daquilo que a gente aprendeu, e depois a gente vai pegar a matéria nova. Vai ser bem resumido, tá? Vai ser bem resumido, mas eu creio que vai ser uma bênção na nossa vida e vai nos ajudar a não ficar desanimado, perdido, né? A gente está tanto tempo em casa e a gente lê bastante livro, mas nada melhor do que uma aula, né? E isso é bom para a gente. Então vamos lá. Então o nosso livro, para relembrar vocês, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa capa. É este livro aqui, tá? Da Escola Bíblica Dominical, que nós já estamos estudando ele. Eu espero que vocês não tenham esquecido, né, da Escola Dominical, embora a gente estejamos em casa, mas a Escola Dominical ainda continua. Pelo menos aqui a gente está fazendo online a Escola Dominical. Hoje mesmo eu fiz uma aula, gravei uma aula para a Escola Dominical. Mas enfim, vamos continuar na Escola Dominical para a gente ser abençoado. Então eu quero relembrar vocês daquilo que a gente já estudou, tá? Então pega o seu livro aí. Na página 5, você vai ver aí que vai ter aí o sumário daquilo que a gente já estudou. Então, por exemplo, na unidade 1, a gente viu o processo da educação, que foi do tempo tribal até os nossos dias. Falamos da educação no Antigo Testamento, falamos da educação, né, que através da educação Israel foi consolidada, se tornou nação, né, através da educação, né? Esqueci aqui, gente, de fazer outra gravação aqui, mas vamos lá. Então, através de Israel, né, através da educação, Israel consolidou a sua nação, né? Aquela coisa de passar informação dos pais para os filhos, e né, no quintal, no fim da tarde, contar a história. Eu falei para vocês de Gênesis 1:1, que fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali Moisés, como se Moisés dissesse para as crianças: era uma vez, é como se ele estivesse contando uma história, né? Era uma vez o conto e tal. Mas como ele não tinha esse costume, ele dizia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali é uma narração de uma história. Então consolidou a nação dessa forma, tá? E a gente viu isso na unidade 1. Também vimos um período interbíblico, educação para o advento do Messias. Falamos sobre da Grécia, falamos de Roma, Alexandre o Grande, como é que ele esparramou, né, a educação, a língua, o idioma grego, a moeda unificada. Depois nós falamos de Roma, né, que teve o processo da educação. No tempo de Roma a educação vai ficar mais elitizada um pouquinho, né, e as pessoas começaram a se perder. O pobre já não conseguia ter mais tanta educação, era mais para o rico a educação, né? Para a classe aristocrata, né? Então eles não conseguiam mais fazer tanto. E aí o que aconteceu? Alguns ficaram sem estudo. Nós vamos ver o caso de Pedro, né? Alguns discípulos de Jesus que não tinham tanta instrução, diferente de Mateus, diferente de Lucas. Pedro, totalmente diferente deles. Pedro, para escrever o Evangelho, precisou de ajuda, né, para escrever as cartas. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi narrado por Pedro, mas foi escrito por João Marcos, mas levou o título do nome de Marcos, porque ele escreveu, mas foi narrado por Pedro, Evangelho aos gentios e tal. Então não tinha essa dificuldade, né? Então nós vimos isso aí. No Novo Testamento a gente viu a educação e a expansão do cristianismo, que a educação vai sair das escolas, né, e vai entrar dentro dos lares, o culto doméstico, que nós estamos... eu bati tanto nessa tecla, e agora parece que Deus nos obrigou a fazer isso de fato, né? Então nós estamos fazendo aí agora o culto doméstico, tanto online, nas lives, como aqui em casa. Pelo menos eu estou fazendo, assisto quando eu posso
as lives lá, mas a maioria das vezes eu faço em casa mesmo com meus filhos. Semana passada eu ministrei a ceia para minha família aqui, minha sogra, minha esposa, os parentes aqui que são da nossa igreja, né? Então, sim, o culto doméstico se expandiu, a igreja primitiva expandiu por causa do culto doméstico, e foi uma verdadeira bênção nisso aí. Depois, na unidade 2, a gente viu a inter-relação entre a escola dominical e a educação cristã. E aí nós vimos a escola dominical foi apresentada como uma agência de educação cristã. Então, a escola dominical hoje, ela é uma agência, né? Ela é uma agência de educação cristã. Embora, gente, nós não tenhamos aquela estrutura, carteira, até que Bom Despacho aí nós temos, né? Graças a Deus. Mas eu já passei por muita igreja, por exemplo, eu já fiz escola dominical perto de monte de areia, monte de brita, colocava 2 tijolos, uma tábua em cima para colocar os irmãos para sentar. Já fiz escola dominical dessa forma, fiz escola dominical com criança sentada no chão, sentada em pedra, monte de areia. Então não temos essa estrutura. Muitas igrejas não têm essa estrutura por 2 motivos. Primeiro, falta de verba, né? Porque muitas congregações não têm dinheiro para fazer esse investimento alto, e também a segunda coisa é falta de investimento mesmo da classe dos pastores, da igreja, daquela congregação, que às vezes o pastor não tem. Por exemplo, eu passei por congregações que eu fui pastorear e eu tive que implantar a escola dominical. Não tinha escola dominical, uma coisa assim absurda, né? Não tinha escola dominical, então a gente teve que chegar a implantar, fazer a classe, tive que levantar a parede, fazer sala e tal, colocar televisão para as crianças, aquela coisa toda que a gente faz com pouco recurso, mas a gente consegue, com uma doação ali, outra a gente faz. Então a escola dominical só não é uma agência maior hoje, porque por falta de investimento mesmo das igrejas. As igrejas precisam encarar a escola dominical como uma grande agência educadora. Nós estamos vendo aí. Essa semana eu mesmo recebi um vídeo de um pastor amigo meu falando sobre quando o governo do PT lançou lá Brasil Pátria Educadora, né? E o vídeo é um documentário sobre a Pátria Educadora que não tem nada de educadora, é educação zero, né? E a igreja tem que olhar para esse lado, investir ver a escola dominical como agência. Então, nós vimos isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o início dessa escola dominical, nós vamos ver essa história aí. Agências educativas, que são a família, a escola e a igreja. A família, gente, ela é a primeira educadora, sabe? É da família que parte a educação. Não adianta eu pegar o meu filho, deixar na porta da igreja e falar, vai na sua salinha. A maioria das pessoas hoje tem os cultos, né? Como eu posso dizer assim, por exemplo, a salinha da escola, né? À noite, aquela salinha que as crianças usam. Às vezes os pais têm como refúgio, vou mandar meu menino para a salinha para mim ficar livre, para mim poder assistir o culto com liberdade. Não, a salinha tem que ser estruturada. Os pais precisam entender que aquela salinha do culto, a salinha da escola dominical é a extensão daquilo que a criança aprende em casa. Então, se seu filho, meu filho, o filho dos nossos irmãos não tem Bíblia, se eu não pego uma revista, se eu não pago uma revista escola dominical, R$10 é caro? Não. Então, se eu não faço isso, se eu não invisto, se eu não pego o meu filho dou ele uma Bíblia infantil, depois vai mudando, vai crescendo, eu vou dando ele uma Bíblia mais do nível de idade. Se eu não fizer isso, gente, a família perde o papel. Então a família ela é o primeiro, né? A primeira agência educadora é a família. Então a criança vai para a igreja. Por que o meu filho vai para a igreja? Porque eu sou pastor? Não, porque eu sou evangélico, eu sou cristão. Não vou nem citar essa palavra evangélico, eu sou cristão. Então eu ensino os preceitos para ele. Ensinei para ele, ensino para os meus filhos desde pequeno o que é Deus, onde Deus está, como é que ora, né? Então ali começa a educação. Se eu não faço isso, eu perco o papel de agente educador, né? E depois também tem a escola, tá? Essa escola aqui é a escola cristã, tá? Estou falando da escola cristã. Então nós temos muito aqui em Divinópolis mesmo, tem alguns irmãos, algumas igrejas que têm escolas particulares, né? E o ensino ali é um ensino secular, mas baseado no MEC, mas também tem um ensino cristão.
Então as escolas também é agência. Então é que eu falei, não sei se eu falei aí em Bom Despacho, não me lembro se eu falei aí, eu sei que eu falei aqui em Divinópolis, bati muito na tecla aqui, tivemos reunião aqui em Divinópolis para falar sobre isso, que a questão da escola, né? Da gente infiltrar na escola, do pai cristão participar das aulas do filho. Isso é muito importante. Você, pai, mãe, participar das atividades escolares do seu filho, e se vê lá que o professor está falando alguma coisa, por exemplo, aqui na nossa cidade de Carmo do Cajueiro tem muito candomblé, tem muita coisa assim de imagens, e querem implantar isso dentro da escola, muita festa. Agora em julho tem muita festa, não sei como é que vai ser, mas tem os calendários de muita festa. Então a gente entra ali para barrar, para mostrar que somos cristãos e levar o evangelho. Já contei para vocês o testemunho do meu grupo de louvor que a gente tinha aqui em Carmo do Cajueiro, que a gente fez, atendemos mais de 5 escolas aqui, entramos até na igreja católica para cantar, para pregar lá, né? O trabalho que eu fiz aqui. Então, nosso papel como cristão, podemos entrar na escola sim, tá? Somos agente educador também na escola. E na igreja, somos agente educador, incentivar, investir. O que me custa tirar aí um domingo, meio de semana, uma oferta, um pacote de pipoca e levar para a sala para dar uma professora, alguma coisa, chegar nas professoras e perguntar: o que você está precisando? Precisa de ajuda, precisa de copos descartáveis? Irmãos, criança precisa de muita coisa. Toda a congregação que eu passava, a primeira coisa que eu fazia era estruturar a sala de escola dominical das crianças, colocar tapete, almofada, armário, papel, lados, organização, tá? Organização para as crianças. Organizamos as crianças, vamos para os adolescentes, nós colocávamos quadro. A última congregação que eu pastorei aqui, eu coloquei quadro, nós colocamos armário, mesa, cadeira, caixa de som, tudo, televisão, para eles assistirem vídeo, tudo facilitado. Então a igreja tem que investir. Isso nós vimos também nessa lição. Depois nós falamos da educação cristã, apresentamos um pouquinho da educação cristã na página 107, tá? E logo falamos depois dos desafios da escola dominical nos dias de hoje, que está na página 117, tá? Aliás, desculpa gente, deixa eu voltar atrás aqui. Na verdade eu não falei desse desafio não, tá? Eu falei só da unidade 1 aqui. Nós vamos para a unidade 2 com vocês aqui. Estou me confundindo aqui com Divinópolis, que está um pouquinho mais avançado. Mas deixa eu voltar atrás aqui. Então, nós falamos desse papel da família, tá? Nós paramos aqui, família e a escola e a igreja. Então, eu quero trazer para vocês agora, né, nós resumimos aqui todo esse início aqui, tá? E eu quero trazer para vocês a partir da página 81, pega o seu livro aí, na página 81, sua caneta, seu lápis, enfim. E eu quero contar para você a história de como começou a escola dominical. Gente, a escola dominical é um investimento muito bonito. A história da escola dominical não foi por acaso um pastor doidou e quis dar aula, não, nada disso. A escola dominical começou com um projeto de um homem chamado Robert Hanks, um empreendedor do evangelho. Grave essa palavra, anota essa palavra aí no seu livro, no seu caderno, tá? Anota essa palavra, Robert Hanks, um grande empreendedor do evangelho. Esse homem, assim como o apóstolo Paulo fez em Efésios, fez em Gálatas, fez na Tessalônica, esse homem também fez na Inglaterra no século 17, tá? Aproximadamente aí na página 81, você vai ver comigo, tá? A escola dominical, a agência de educação cristã, você vai ver a história desse homem. Então eu vou contar um pouquinho a história desse homem para a gente continuar depois no nosso livro aí, tá? A história dele começou em 1780. O que está acontecendo lá? Nós falamos no livro passado, Missiologia e tal, sobre isso aí. O que aconteceu nesse século 17? Revolução Industrial. A Revolução Industrial chegou, o povo começou a sair do campo, a urbanização na época era 95% da população era rural e 5% urbana. Isso vai mudando, tá? Hoje nós temos aí aproximadamente 15% da população que é rural e 85% urbana, a chamada selva de pedra, né? Então o que aconteceu nessa Revolução Industrial? O povo saiu do campo e veio para a cidade por causa da indústria. O tecelão, empolgado com aquela coisa de fazer a máquina e tal, ele começou a investir nas fábricas. Esse povo vindo para a cidade, gente, superlotou a cidade, não tem dinheiro, não tem moradia, não tem emprego para todo mundo. As mulheres começaram a trabalhar no século XVII. A mulher sai de casa, começa a ir para a fábrica, para a indústria,
trabalhar, não tem estudo, a maioria dos trabalhadores analfabetos, não tem estudo, nunca tiveram acesso a um livro. Essas mulheres vão para a fábrica trabalhar com os pais, com os maridos, e os filhos ficam na rua. O que não tem dinheiro, condição de pagar uma governanta, uma babá, um mordomo, vai ter o filho ficando na rua, jogado, brincando e tal. E aí começou o quê? A violência a aumentar, gente. A violência começou a aumentar. E aí o que aconteceu? Meninada na rua, violência, tráfico, aquela coisa toda, investida de bandido, crianças sendo treinadas para roubar. E nesse século XVII, em 1780 aproximadamente, havia um homem chamado Robert Hanks, que era editor de um jornal. Ele tinha o seu próprio jornal, era da sua família e do seu pai. E o que ele fazia? Não era um jornal que saía todos os dias, ou esses jornais que nós temos aí hoje. O que esse jornal fazia? Saía uma vez por semana. Então todo domingo, Robert Hanks ia lá para o seu prédio, o seu jornal, fazer uma edição do resumo da semana. O que ele escrevia? Ele escrevia todo tipo de embate, de política, medicina, a Revolução Industrial, aquela coisa toda. E foi numa manhã dessa de domingo que ele foi incomodado por um barulho debaixo da janela onde ele estava no seu escritório. Quando ele abre a janela, o que está acontecendo? Os meninos estão lá na rua brigando. Brigando mesmo, literalmente briga mesmo. E aquela barulhada, ele chama a atenção dos meninos, mas não adianta, os meninos param por um tempo e começam a brigar de novo. O que aconteceu? Robert Hanks vai fazer naquele dia uma edição sobre a necessidade da educação das crianças, criticando a indústria porque ele estava levando os pais e as mães voltavam no final de semana para casa, tinham que lavar roupa, os cuidados da casa, os pais iam para as jogatinas, iam para os bares beber, para descansar, né? Supostamente, né? Descansar e ir para os bares beber, as mulheres ficavam em casa, não tinha tempo para os meninos ficavam na rua quebrando tudo. Foi quando ele escreveu um artigo sobre a necessidade de educação dessas crianças, a reeducação, melhor dizendo. E aí, gente, vai surgir uma ideia. Robert Hanks, nessa edição, ele vai pedir a pessoas para ajudar. Ele escrevendo, ele já teve a ideia. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas crianças. Feito isso, ele escreve o artigo, publica esse artigo, pede pessoas para ajudar ele. Ele teve a ideia de quê? De reunir essas crianças na praça e dar aula para elas. Pede ajudas de mulheres que tinham facilidade de ensino, no caso as professoras. E na semana seguinte ele recebe muitas cartas de pessoas apoiando ele nesse projeto. Feito isso, gente, Robert Hanks vai para a rua e começa a evangelizar. Ele era da igreja metodista, ele começa a evangelizar, ele começa a ensinar. Qual é o tipo de evangelismo? Jesus salva, Jesus liberta, cura? Não somente isso, ele vai alfabetizar as crianças, ensinar o alfabeto, ensinarem a ler, a escrever. Gente, olha a visão de Robert Hanks. Ele, de início, a visão dele foi resolver um problema dele, que ele queria sossego para escrever o jornal. Deixa eu só colocar aqui, gente, no modo avião aqui, porque senão daqui a pouco toca o telefone aqui. Bom, gente, eu apertei um negócio errado aqui e aí saiu um pouquinho aqui, mas tudo bem. Estou aprendendo a mexer nesse negócio de live aqui, mas vai dar certo, tá? Então vamos lá, onde eu parei. O Robert Hanks, então agora, resolvendo um problema seu, né? O que ele vai fazer agora? Resolveu seu problema, mas criou uma situação empreendedora, porque ele agora vai investir nas crianças. Se você olhar na página do seu livro, aí, a página 82, você vai ver que o trabalho dele ele ajudou tanto a resolver o seu problema, mas agora ele comprou, né, uma questão para ele, porque os pais e as mães trabalhavam 12 horas por dia e esses meninos não tinham com quem ficar. Então ele começa a investir na escola, trazendo essas crianças tanto para a igreja como para a escola. E aí você vai ver na página 82, na página 83, você pode ler em casa, eu acredito que se você já leu, você vai ver essa história aí, e você vai ver que ele investiu e o negócio começou a crescer, gente. Ele começa a escrever situações lá, pedindo auxílio, pedindo doações. Começa o que ele faz? Além de alfabetizar as crianças, dá comida, calçado, vestimenta, tá? E aí tudo começa a dar certo. O negócio cresceu tanto, gente, o negócio foi tão bom que ele, 3 anos, cerca de 3, 5 anos depois que ele começou o seu projeto, ele já tinha mais de 200 mil pessoas engajadas no projeto.
As igrejas começaram a comprar ideia, a igreja metodista, batista, começou a comprar a ideia dele, e daqui a pouco, gente, olha para você ter ideia, no dia 5 de abril de 1811, Robert Hanks chegou a falecer com 76 anos, estou na página 87 aí, tá? Mas aos 76 anos, em 1811, quando ele falece, quando ele parte para o Senhor, né, com 76 anos de idade, a escola dominical, o projeto de Robert Hanks, já alcançava 1.250.000 pessoas. 1.250.000 pessoas que participavam da escola bíblica dominical. Isso esparramou no país da Inglaterra, esparramou por todo o mundo, tá? Ou seja, 30% da população da Inglaterra era matriculada na escola dominical. Pessoal, pensa, se nós tivéssemos aí 30% da cidade de Bom Despacho matriculada na escola dominical. Aí eu lanço o desafio para vocês aí, para nós aqui também, nós lançamos o desafio. Dá para fazer um trabalho diferente, dá para fazer um negócio, gente, à altura, basta a gente querer. Nós precisamos acordar e deixar de encarar a escola dominical como apenas um passatempo de domingo. Eu vou porque eu não tenho nada para fazer domingo de manhã, ou esse domingo eu não tenho a feira, então eu vou para a escola dominical. Gente, não é isso. A escola dominical é uma ferramenta que Deus nos deu. A escola dominical é uma ferramenta poderosíssima que está na mão da igreja. Se pegar, irmãos, e investir, ganha gente para Jesus. Eu contei, não sei se eu contei o testemunho para vocês. Em 1997, eu tinha 12 anos de idade, eu comecei um trabalho aqui em Divinópolis com crianças. Comecei eu e a minha irmã fazendo culto, depois ela convidou uma colega dela, e resumindo, um mês depois, eu fazia esse trabalho, a gente chamava de cultinho. Eu fazia isso na segunda noite, quarta noite e sexta noite. Nós tínhamos mais de 30 crianças, todo culto, toda reunião. Eu tinha 12 anos de idade, nem batizado nas águas eu era. Eu tinha 30 crianças por culto desse aí, participando comigo. E até adultos começou a frequentar. Até que uma igreja me descobriu lá e a gente transferiu essa turma toda para essa igreja. E alguns foram batizados e acabaram ficando, outros foram se perdendo ao longo dos anos aí, e a gente não tem mais notícia, né? Mas enfim, se quiser a gente fazer, a coisa funciona. Basta pegar e dizer assim, eu quero, eu vou fazer. Chegar no pastor e dizer, pastor, o que eu posso fazer? O que eu posso? Eu não sei, eu não tenho curso de pedagogia, eu não tenho muita coisa. Gente, nesse caso aqui, o querer é maior do que qualquer graduação, do que qualquer maior. O querer, o impulso de querer pode ser maior do que qualquer graduação, qualquer diploma que você possa ter. Então, gente, coloque esse propósito aí, tá? Coloque esse propósito na mão do Senhor. Procure o pastor aí e peça a ele pergunte a ele, pastor, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para ajudar na escola bíblica dominical? Aí você vai se encontrar ali, irmão. Daqui a pouco você vai deixar de ser a dracma perdida e vai se encontrar, e você vai ver que tem muita coisa boa para fazer. Então essa é a história de Robert Hanks. Eu gostaria que vocês lessem depois, é muito longa, não dá para falar tudo aqui, e você vai ver aí depois que a escola dominical vai chegar no Brasil, tá? É engraçado que o Brasil supostamente, né, foi descoberto em 1500, mas logo os padres, o romanismo veio na frente, né, implantou a religião deles aqui, o catolicismo, e não deixou o evangelho chegar. Gente, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O primeiro missionário que veio ao Brasil foi em 1540, foi expulso. O evangelho, eu sempre falo, a reforma protestante foi uma bênção, mas ela teve alguns probleminhas, ela teve alguns erros que eles cometeram e que nós estamos corrigindo agora, tá? Nós estamos corrigindo alguns erros da reforma protestante agora. Então veja bem, o que aconteceu? A reforma protestante está estourando na Europa e o Brasil está aqui. Os portugueses estão entrando, a turma está entrando aqui para saquear. E aí a igreja católica chega e começa a estabelecer e crescer aqui. O que a reforma protestante tinha que fazer? Manda missionário para cá. Não mandaram. Para vocês terem ideia, o evangelho foi chegar no Brasil em 1800. A partir de 1800 que o evangelho, os missionários vão chegar no Rio de Janeiro, vão se firmar 300 anos depois, gente. Então pensa bem comigo, o que está acontecendo? No mesmo tempo que eles supostamente descobrindo o Brasil aqui, estão entrando nos Estados Unidos, já falei isso para vocês.
Nos Estados Unidos a criança entrava na escola, então o que acontecia? Qual que era o plano, o texto base? A Bíblia. A criança entrou na escola, dá uma Bíblia. O texto base é a Bíblia. No Brasil, o texto base era falcatrua. Tá? Ó, me dá o seu ouro que eu te dou a prata, que vale mais, enganando as pessoas. Aí 300 anos depois vem os primeiros missionários. Ou seja, irmãos, o evangelho no Brasil, ele está sendo tratado, ele está sendo lapidado agora. Então não precisamos apavorar. Nós estamos corrigindo alguns erros agora que a teologia está sendo aceita nas igrejas, agora que as pessoas estão entendendo que a teologia faz bem, que o curso teológico faz bem, faz parte da vida pastoral, que um pastor precisa ter curso teológico, um obreiro precisa ter curso teológico, agora que as pessoas estão entendendo. Então dá tempo de corrigir, a ferramenta está na nossa mão, dá tempo da gente corrigir, tá bom? Agora eu quero ir com vocês no capítulo 2, na página 95, quero que você abra aí na página 95, para a gente ir para o capítulo 2. Eu disse para vocês que a gente vai fazer bem resumido aqui, e eu gostaria que vocês me acompanhassem, tá? Em nome de Jesus, porque daqui a pouco tem outra live aí, da igreja vai fazer um culto abençoado aí, Deus abençoe o pastor Elvio, Gonçalves, Daniel, essa turma aí que está engajada nos cultos aí, Deus abençoe, é isso aí. Tessalonicenses 2,17, né? Paulo dizendo que estamos longe por pouco tempo, daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo aí, mas enquanto isso vai fazendo live aí, e Bíblia nesse povo aí, em nome de Jesus. Vamos lá, capítulo 2, página 95, agências educativas que a família, escola e igreja, tá? Falei aqui no início, bem resumido, o papel da família, o papel da igreja e o papel da escola, tá, gente? Vamos aproveitar esses dias que nós estamos aí retomamos esse costume, né, do culto doméstico. Eu não estou fazendo culto doméstico porque eu não tenho aqui, irmãos. Pega um pandeiro aí, pega um violãozinho aí, põe esses meninos para cantar, vamos fazer esse culto aí, vamos retomar essa ferramenta na nossa mão. A família é a agência, tá? Aí você vai ver o vizinho ouvir hino, pode colocar um louvor aí para o vizinho ouvir, pode, né? Ô vizinho, sai da janela aí para ouvir um louvor. Gente, tudo isso pode ser feito, tá? Tudo isso pode ser feito. Esse dia eu tenho feito culto dessa forma. Junto com meus meninos em casa, aí eu chamo lá no aplicativo, chamo um, chamo outro em outra cidade, tá, os parentes, tá todo mundo assistindo assim. Gente, o que a gente não pode deixar é a ferramenta enferrujar, porque senão daqui a pouco a Babilônia vai fazer igualzinho fizeram com Israel no Salmo 126, canta para nós um louvor aí você vai dizer, como é que eu vou cantar se o pandeiro está quebrado, não está faltando corda no violão? Gente, não podemos deixar isso acontecer. Então a família é a agência. Vamos aproveitar esse momento que nós retomamos o culto doméstico, e quando saímos dessa quarentena aí, vamos continuar, não vamos parar não, vamos prosseguir e mostrando também a lição da escola dominical. Você pode trazer a lição, mano. Eu não sei pregar, então pega a revista da escola dominical, resume lá, 40 minutos no culto caseiro, no culto doméstico, faz a lição da escola dominical, lê com seus filhos, passa a lição com eles, tira o questionário, faz perguntas para eles. Você vai ver que a sua família vai crescer uma bênção, vai ser uma bênção na vida das pessoas e dos seus filhos também, tá? A escola como igreja, a escola como agência, falei agora há pouco da escola, e a igreja também como agência, tá? Eu vou pular aqui essa parte aqui, porque eu quero chegar aqui na página 99, tá? Na página 98 e 99, quando fala a igreja, a agência de educação cristã e os imperativos bíblicos. Por que a gente... Abre aí a página 98 e 99 para você entender o que eu vou dizer. Por que a igreja ela é a agência de educação cristã, baseada nos imperativos bíblicos? Por quê? Quando você tem a igreja como agente educadora, você tem instrução. Gente, não tem coisa melhor do que ter um cristão instruído. Sabe? Tem igreja que às vezes eu vou pregar, tem mensagem que tem que ficar medindo. Sabe? Tem mensagem que tem que ficar medindo, porque se você pregar certa coisa lá, o povo não sabe o que é, né? O povo não, o que é isso que você pregou? Aí tem que ficar depois do culto dando explicação o que você pregou, porque o povo não tem instrução, sabe? O povo não tem instrução. Agora, o bom é quando você chega na igreja e o povo tem instrução, tem estudo bíblico, tem ensino bíblico, tem escola dominical. Você está falando, as pessoas estão entendendo. Você pede para abrir o livro de Naum, né? Rapidinho, pede, abre ali em Amós. O pessoal rapidinho acha Amós, acha Ageu, tudo funciona. Então, irmãos, isso é uma bênção. Então a igreja ela vai instruir tanto na leitura bíblica,
também como papel educacional. Gente, o nosso culto, além de ser louvor, adoração e ter todos os requisitos do culto, ele também é educativo. Se eu fizer um culto ruim, se eu fizer um culto, por exemplo, imagina o culto de domingo, o culto evangelístico, e eu lá com um monte de visitante na igreja e usar o culto para chicotear os irmãos, começar a bater na igreja, começar a bater nos irmãos, porque isso, irmãos, eu estou mostrando o quê? Que a igreja, primeiro, eu sou sem educação, e segundo, a igreja não tem instrução nenhuma. Instrução a gente dá no culto de ensino, instruções a gente dá no culto da escola dominical, é lá que a gente corrige a engrenagem, é na escola dominical, é no culto de terça-feira, é nas reuniões que a gente, reunião de obreiro, reunião de departamento, é lá que a gente corrige as engrenagens, tá? As engrenagens a gente corrige lá. Agora, no culto evangelístico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um educador, tá? Então, gente, quando eu subir no púlpito, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber me importar, saber conversar, sabe? Tem pessoas de olho na gente, tem pessoas olhando, então eu tenho que ser instruído, tá? O que Paulo, na ceia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, o que Paulo está falando lá? Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Instrução. Paulo, ele está dizendo, olha, porque eu recebi do Senhor que também ensinei. Ele já tinha ensinado para a igreja de Corinto a ceia. Olha, eu estive aqui, ensinei para vocês. Então vamos fazer do jeito que eu ensinei vocês. Então, gente, uma igreja instruída, ela é uma agente educadora. As pessoas voltam, as pessoas, quando o diácono recebe bem instruído, sabe? Recebe as pessoas bem na porta, a pessoa volta. O pessoal vai dizer, não, mas que igreja educada, e vai ver que ensina, sabe, as pessoas a falar, a conversar. Então, irmãos, tudo isso pode ser colocado em prática. Além da igreja ser agente educadora e de instrução, ela também na adoração, tá? Ela promove a adoração. Então, a escola dominical também serve para adoração, e a igreja como agente, ela vai trazer também a adoração. Além da adoração, não vou falar muito da adoração, porque amanhã, a escola dominical de amanhã, a lição número 2, que vai falar da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, na escola dominical amanhã vai falar dessa adoração aqui. Então por isso que eu não vou falar muito aqui, porque você já vai participar da escola dominical mesmo amanhã, vai assistir uma live aí, um vídeo. Então tenho certeza que lá vai falar da doxologia de Efésios 1, capítulo 1, verso 3 a 14, a doxologia de Paulo, doxo, glória, elogia, palavra. Você vai ver isso aí na escola dominical amanhã, vai ser uma bênção, tá? Então vamos lá. Então a igreja promove instrução, promove adoração, promove comunhão. Gente, quando eu falo de comunhão, dá a impressão que os crentes têm que ficar tudo de mão dada. Comunhão não é isso, gente. A Bíblia diz que comunhão lá na igreja primitiva era partir o pão, era tudo em comum, sabe? Tudo em comum. Então a gente tem que usar essas ferramentas para a gente trazer o povo para o nosso lado, trazer o povo para nós, tá, irmãos? E a escola dominical, ela promove comunhão. Comunhão na escola dominical, gente, não é o café da manhã, não. Nem o almoço, tá? Nem o almoço. A comunhão da escola dominical é o sentar, é o discutir, é o debater a palavra, é conversar, é instrução. Isso é a comunhão, sabe? Estar ali todo domingo, conhecer o irmão da classe, cumprimentar o irmão da classe. Aí, se ele convidar para o almoço, a gente vai. Mas a comunhão não é almoço e café, não. Comunhão fala de entrega. Comunhão fala de dedicação. Professores de escola dominical, ensine os teus alunos a ter comunhão. O que é comunhão? Entrega. Está na sala de aula? Entrega, pergunte. Esteja ali. Não fica voado na escola dominical. Esteja ali ensinando e aprendendo. Isso é comunhão. Comunhão é depositar tudo nos pés do Senhor. Isso é comunhão, tá? E aí a Bíblia vai dizendo isso aí, a revista. Então a revista aqui depois, melhor dizendo, revista, já estou falando de escola dominical. Nosso curso aqui, vamos lá, no nosso livro, não é revista, não é livro, tá? Na página 102 vai falar do serviço, a escola dominical. Estou na página, está perguntando aí, estou na página 102, tá, Priscila? Na página 102 aí, o serviço. Qual que é o serviço? O trabalhar. Então, quando eu trabalho na escola dominical, pode ser eu abrir a porta, colocar um banner, ligar o microfone, limpar a mesa dos professores, ajeitar a sala, arrumar após aula a sala, que não pode deixar bagunça, arrumar o banheiro. Tudo isso é serviço. Gente, a escola dominical promove serviço. Quem quer trabalhar, vai também para a escola dominical, tá? Obreiro que não vai para a escola dominical,
é porque não gosta de trabalhar, tá? Me desculpe, mas é o que está, é a regra, né? É a regra, é o gabarito, a postura, vamos dizer, tá fugindo, estou tentando achar a palavra aqui, está fugindo, né? Mas é o requisito, é isso, o requisito para ser obreiro é o serviço. Então a escola dominical é um serviço, mesmo que eu não vá dar aula, mas eu estando lá já estou praticando um serviço para Deus, já estou fazendo algo para Deus, tá? E aí vai o livro mostrando a evangelização da escola dominical, pode ser feito numa praça, pode ser feito num ambiente ar livre, tá? Mas o importante, gente, é que a igreja invista na escola bíblica dominical. Se fizer isso aí, pode ter certeza, pastores que estão me ouvindo aí, se fizer investimento na escola dominical, você vai ter uma igreja abençoada. O nosso culto começa no domingo na escola dominical. Se a escola dominical for a bênção, se for bacana, for um negócio de Deus, sabe, uma verdadeira adoração a Deus, pode ter certeza que o culto vai ter salvação, batismo no Espírito Santo, muita coisa boa vai acontecer no culto da noite, porque na escola dominical começou bem. Você pode até pegar a palavra da escola dominical e emendar na pregação à noite, não tem problema nenhum, tá? Já fiz isso várias vezes e ainda faço até hoje. Pego lá o tiquinho da escola dominical e puxo para a mensagem à noite. Funciona, porque a escola dominical é uma agência abençoadora, tá bom, gente? Página 107. Na página 107 nós vamos falar da educação cristã. Pega aí a sua caneta, vai anotando tudo que eu estou falando aí, tá? E não se perca não. Se alguém estiver perdido aí, me pergunta a página aí que a gente te orienta novamente aí, tá bom? Então vai se orientando aí. Então vamos ver aqui a página 107. Na página 107 nós vamos falar sobre a educação cristã. Qual que é o objetivo, tá? Qual que é o objetivo da educação cristã? Cumprir aquele id do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Tá, não é só esse id não. Jesus falou assim que é para a gente pregar e ensinar. Pregar e ensinar. E eu gosto muito mais do ensinar do que o próprio pregar aí, tá? O ensinar, gente, é fazer discípulo, tá? Então você, professor de escola dominical, seja da criança até a classe adulta, se você ensina verdadeiramente a lição, se preocupa, estuda, prepara a lição, não é pegar a lição de sábado correndo meia-noite ou 6 da manhã no domingo, dar uma folheada e ir para a igreja ensinar. Não, você estuda, você prepara, você vai fazer discípulo, tá? Uma vez eu ministrei uma palestra aqui em Divinópolis sobre liderança, e um dos princípios da apostila que eu ministrei aqui, lá nessa apostila a gente fala o seguinte: quer saber se você é um bom líder? Olha no ombro, dá uma olhadinha no seu ombro para trás, se tem alguém te seguindo. Se tiver alguém te seguindo, você é um bom líder. Se não estiver te seguindo, é porque tem algum probleminha que você precisa corrigir aí, tá? Então eu espero que os professores de escola dominicais aí, né, seja essa pessoa que olha para trás do ombro aí e veja pessoas te seguindo, tá? Veja pessoas querendo fazer igual você. Esse seguir aqui é querer fazer igual você, tá? Ficar te observando, ó, como é que o pastor faz? Ó, deixa eu ver como é que ele faz, que eu vou fazer igual. Aí ele vai lá e faz. É uma bênção, gente, é uma bênção, funciona, tá? Então, vamos lá. A função da educação cristã na igreja, página 108. Você vai ver aí, a educação cristã na igreja tem a função de ensinar e dar formação cristã aos crentes, enquanto a própria igreja realiza suas diversas atividades. Gente, o departamento de educação cristã, não estou falando só de escola dominical não, estou falando de departamento de educação. O que o departamento de educação faz? Escola de obreiro, pode promover congresso de missão, né? Workshop, simpósio, seminários, tudo isso o departamento de educação cristã pode estar fazendo. E aí qual que é a preocupação principal do papel do departamento de educação cristã? Formar pessoas. Infelizmente, gente, a gente correu num erro muito grande aí, 70, 80 anos atrás aí, que a gente vai formando obreiro no olhar. Você serve, vem você, para fazer número, né? Para encher púlpito. Gente, nós estamos vivendo outras épocas. Os velhos marcos, sempre eu falo com vocês, os velhos marcos a gente nunca vai remover. Mas esse negócio de fazer na hora, para fazer montante, não funciona mais. É papel da igreja formar cristãos, ensinar eles, Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, ensinar sobre os dons espirituais, ensinar Efésios,
né, a armadura, ensinar os salmos, a essência do louvor. É papel nosso formar cristãos, irmão. Não é só pegar o camarada e falar, aceita Jesus, batiza ele, deixa ele aí. Não é isso. A igreja pecou muito, a igreja falhou muito nisso aí. Tá? Muitas igrejas estão fadadas a acabar. Tem igreja aqui na minha cidade que eu passo, dá tristeza. Dá tristeza de ver. Nem púlpito tem mais. É 2, 3 lá disputando quem vai sair por último para poder apagar a luz. É um negócio assim terrível. Por quê? Porque não formaram cristãos, não se preocuparam com formação cristã. Sabe, gente? Então, o meu conselho para você que está fazendo curso de teologia, que frequenta escola dominical, se você não frequenta, eu te dou um conselho agora muito sério. Pegue isso aí, abraça, estude, forma obreiros, sabe? Forma obreiros, não deixa de fazer isso não, porque tem bênção nisso aí. Quando você forma o cristão, quando você forma as pessoas, tá? Por exemplo, o que a escola dominical pode fazer para promover a formação? Temos lá um aluno vamos colocar de 8 a 10 anos, a classe de juniores ali. Quando ele formar, que ele for passar para a próxima classe, faz um diploma para ele, gente. Faz um diplominha bonitinho lá. Faz uma formatura bonitinha na escola dominical, sabe? Faz um chapéuzinho lá, uma coisa assim. Você tem tanta criatividade aí. Coloca lá uma formatura para ele se sentir, ó, tô me formando, sabe? Tô crescendo. Aí daí no diploma, formou de 8 a 10 anos, formou na escola dominical, mudou de classe. Irmãos, é muito rico isso aí. Quem recebe não esquece. É um gesto pequeno que a pessoa não esquece. Isso é formação de caráter, de obreiro, de cristão, tá? Então faça isso aí, que a igreja tem esse papel também importantíssimo. Na página 110, gente, já estou aqui partindo já para o final da nossa unidade aqui, tá? Na página 110 você vai ver ensinar sobre o crescimento da igreja e o corpo de Cristo, que eu acabei de falar de Gálatas 5:22 aqui também, né? Ensinar a igreja como crescer, como ter comunhão, como participar. Tudo isso é papel da educação. Tudo isso é papel do departamento de educação. Não sei se aí na igreja tem, mas eu acredito que tenha. Tenho certeza que tem. Mas se não tiver, corre aí e cria um. Tá? O que é isso? É o departamento, o nosso departamento de educação cristã aqui, ele promove a escola bíblica de obreiro. Tá? Então ele vai ensinar sobre crescimento. Aqui, por exemplo, para vocês terem ideia, vai ter um ensino bíblico. Toda terça-feira tem um culto de ensino bíblico. Não é o obreiro que chega, hoje eu quero ensinar isso, deu na minha cabeça, vou ensinar isso. Não. Existe um acompanhamento desse departamento. O departamento é que define, esse ano nós queremos ensinar isso. Então esse ano, por exemplo, nós tivemos que cancelar a escola bíblica de obreiro agora, mas nós íamos ensinar sobre teologia da oração. Olha que coisa, né? A gente ia falar sobre teologia da oração, aí Deus nos colocou para orar de madrugada. Estamos orando de madrugada aí na campanha. Nós íamos falar do papel, a importância do papel do homem, resgatando o papel de chefe de família dentro do lar. Aí veio essa quarentena, os homens estão tudo dentro de casa, como é que está aí? Está resgatando esse papel? Então está vendo como é que Deus trabalha? O departamento de educação trabalha, ligado, sintonizado com o céu. Sabe? Esse ano nós vamos trabalhar isso e direto, os jovens trabalhou com um tema aqui, no acampamento, e esse tema vai até o outro acampamento do ano que vem. Então, irmãos, o negócio funciona, tá? Funciona. É ensinar a igreja a crescer, tá? É ensinar a crescer. E o principal, na página 111 aí, é aprender com Jesus. Gente, não tem professor melhor que ele. Ele é Jesus. A Bíblia diz em João 1:3 que tudo foi feito por ele, para ele, e nada do que foi feito sem ele nada se fez, né? Tudo foi feito por ele, para louvor. Paulo escrevendo a Efésios capítulo 1, verso 6, verso 12, verso 14, na sua doxologia, ele fala do louvor, para louvor da sua glória e da sua graça, para louvor do seu nome, da sua graça. Então, gente, não tem professor melhor. Jesus, né? Robert Hentz, o fundador da escola dominical, né, desse projeto de escola dominical, com certeza se inspirou em Jesus para dar um grande empreendimento a ponto de chegar a 1.250.000 pessoas. 30% da população da Inglaterra do século 17 estava matriculada na escola dominical, gente. 30% do país matriculado na escola dominical. Então, o que dizer de um país desse, né? Que a educação cristã está no auge, que a educação cristã ela é primordial. Nós estamos vendo aí, o presidente está sofrendo ataque todo dia, porque põe versículo bíblico
na sua declaração, ajoelha, ora, conclama jejum, o inimigo fica furioso. Mas tem que ser assim, gente. O evangelho tem que prevalecer, o evangelho tem que sobressair, tá, no nosso país. Então vamos aprender com Jesus, porque ele tem o melhor para nos ensinar, tá bom? Eu quero terminar esse capítulo com vocês, tá? E encerrar aqui a nossa aula, a nossa transmissão, vou encerrar no capítulo 4. Então eu vou levar você agora direto para a página 117. E na próxima aula a gente vai continuar, tá? Hoje eu trouxe assim um resumão mesmo, mas na próxima aula eu tenho certeza que a gente vai ter mais tempo. Foi um teste que a gente está fazendo aqui e eu creio que já deu certo, né? Então a gente vai implementar, vamos melhorar essa iluminação aqui, enfim, vamos correr atrás disso aí. Hoje foi um teste, está dando certo, eu creio, tá? Se for aprovado aí a gente vai continuar, então a gente vai preparar alguma coisa a mais aí, tá bom? Então vamos direto para a página 117, os desafios da escola dominical de hoje, que não são poucos, são muitos, tá? Então olha aí, a mensagem do Evangelho precisa se adequar às necessidades da sociedade moderna para enfrentar e atender os desafios deste novo tempo. Já falei para vocês, John Piper, em 11 de setembro de 2001, após a tragédia daquelas torres gêmeas dos Estados Unidos que foi atacada pelos terroristas, enfim, ele saiu para pregar o Evangelho. O que aconteceu? Ele não conseguiu pregar o Evangelho. Gente, o país dos Estados Unidos, com a economia quebrada, o povo, muita gente morreu, todo mundo abalado, o que pregar? Aí ele vai procurar, ele vai estudar, ele vai buscar a Deus, e aí ele escreveu um livro chamando A Superioridade de Cristo no Século XXI. Ele escreveu esse livro com parceria de um outro autor nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro, gente, lá ele vai conseguir explicar isso, tá? A superioridade de Cristo no século XXI. Ele começa a pregar. Olha o que está dizendo aqui, a mensagem do Evangelho precisa se adequar. É a mesma, o Evangelho não mudou, mas tem que se adequar às necessidades, não ao mundo. Nós não vamos pegar o Evangelho e adequar ao mundo, mas nós vamos adequar às necessidades. Gente, nós vamos sair agora da pandemia. Olha a oportunidade que Deus está nos dando. Estamos aí sofrendo, né? A nossa cidade que vai voltar a trabalhar semana que vem, vai ser liberado, não sei, vai ser tudo aí incerteza. Mas e aí? Qual que é a necessidade agora? O que o povo precisa ouvir? Gente, eu vou falar até baixo aqui, ó. Tem até padre pedindo oração. Tem até católico correndo para frente, até presidente ajoelhou para orar, para jejuar. Gente, qual que é a necessidade? Palavra. Isso é uma palavra, isso é profético. Lá no livro de Ageu, se não me falha a memória, Deus fez uma promessa para Ageu dizendo que nos últimos dias haveria fome e sede de palavra. Então, gente, a igreja que se preparou, a igreja que está estudando, a igreja que está se preparando, com certeza ela vai pregar a palavra e vai sair na frente, tá? Então esse é o desafio, adequar o Evangelho à necessidade. Então vamos lá, para iniciar a nossa conversa sobre o desafio que a escola dominical tem, tá, diante do mundo hoje, vamos emprestar as palavras de Schaeffer, de 1983. Eu quero só ler isso para vocês verem o que Schaeffer diz. Eu estou na página 118, tá? No primeiro parágrafo lá em cima. Fala assim, ó: os cristãos dos dias atuais têm a árdua tarefa de não somente evangelizar, mas resgatar na mente das pessoas o verdadeiro significado das palavras: aconselho, amor, compaixão, misericórdia. A turma está achando bonita aí da cesta básica do povo. Jesus falou que é para dar, mas não é para mostrar, não. Isso é misericórdia. Isso já devia estar fazendo há muito tempo. Mas olha lá, tá? Verdadeiro significado das palavras, pois o mundo pós-moderno relativizou os valores e a validade dos conceitos. Bom, nós estamos vivendo agora uma época que está tudo trocado. Eu não posso abraçar mais o meu irmão, eu não posso pegar na mão da minha irmã, eu não posso cumprimentar, não posso chegar perto. E agora? Como é que eu vou evangelizar se eu não posso chegar perto? Como é que eu vou fazer se eu não posso chegar mais perto das pessoas? Como é que eu vou evangelizar? Está aí, gente, a ferramenta. Live, né? As redes sociais, que eu falei muito há um tempo atrás aí, as redes sociais servem como ferramenta. Então, gente, tudo organizado, com consciência do pastor, com tudo organizadinho aí, vamos aproveitar, vamos adequar o Evangelho à necessidade, tá? Vamos adequar o Evangelho à necessidade das pessoas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, tá? E aí, esse é o primeiro desafio, adequar o Evangelho à necessidade. O povo hoje, eu sei que agora tem muita gente que está com dificuldade financeira, precisa de comer, precisa de dinheiro, precisa de ajuda, sim. Mas nada disso vai substituir
a palavra. Então pega o seu WhatsApp, manda mensagem bíblica aí, tá? Manda mensagem bíblica, leia um texto bíblico com alguém, chama alguém ao vivo aí, um parente seu, no WhatsApp, chama ele ao vivo, liga lá para ele, fala, escuta aqui, eu quero ler um versículo com você, leia rapidinho com ele, ore por ele. Gente, olha que Deus está nos dando para adequar a necessidade, é hora, a escola dominical está aí para isso, tá? A escola dominical também tem outro desafio, além dos muros da igreja, acabamos de falar isso aqui, né? A escola dominical tem esse desafio, sair fora dos muros da igreja, deixar a salinha pequenininha, que cabe só 3, e trazer mais gente para essa salinha aí, gente, tá? É um desafio, e aí vem várias criatividades. Você pode fazer um encerramento de escola dominical numa praça, faz uma lição ao vivo, tá? Um domingo de manhã ao vivo, nesse dia você leva a cesta básica, nesse dia você pode levar roupa, nesse dia você pode levar lanche, chama a menina, quem está na praça, chama perto ali, faz o encerramento da escola dominical além do muro, faz o encerramento da escola dominical, faz a abertura ou encerramento, não importa, ou um dia qualquer, tá? Você vai achar adequar-se aí, mas não precisa ser na praça matriz aí de Bom Despacho, não, gente, numa pracinha aí do bairro, sabe, na pracinha perto da igreja, na rua, na frente da casa da irmã Maria, do irmão João, faz lá, irmão, lá no Engenho, né? O pessoal do Engenho aí, um abraço pro pessoal do Engenho, lá de Moema, faz lá na praça, faz perto aí de onde vocês estão, gente, sabe, na janela, chama o vizinho, faça isso, gente, faça um encerramento, faça alguma coisa, mostre a palavra. Agora é hora da gente até comprar revista e doar para as pessoas. Olha, você está em casa aí na quarentena, toma uma revista aí para você ler, ó. Você não tem nada, você não está fazendo nada aí mesmo, então vai ler a palavra. Aí, irmão, Jesus vai salvar eles. Olha nós adequando o evangelho à necessidade. Tá vendo a ferramenta na nossa mão? Então o nosso desafio é ir além do muro, tá? Além disso também é levar a escola dominical aos lares, tá? Irmãos, parece que Deus estava falando com a gente aqui antes, né? Parece que Deus já nos deu esse livro aqui, já nos alertando o que ia acontecer, né? Tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos fazendo agora, né? Alguns por espontaneidade, mas alguns até obrigados, porque tem que fazer, porque não resta mais nada para fazer, a não ser isso, né? Não tem culto na igreja, como é que vai fazer? Escola bíblica nos lares, gente. Olha que desafio, sabe? Nesses dias nós não estamos tendo oportunidade de ir na igreja, para a escola dominical, vamos fazer em casa. Vamos chamar os filhos e ler a revista para eles. Não precisa ser de manhã. Se quiser fazer de manhã, pode até fazer para não perder o costume. Arruma as crianças, coloca como se fosse para a igreja mesmo. Senta todo mundo na mesinha, na varanda e faz. Para não perder o costume. Mas se quiser fazer à tarde ou à noite, faça. Eu estou fazendo culto, sabe que eu estou fazendo culto aqui, gente? 3 da tarde, na hora do almoço. A ceia que eu fiz no pessoal lá de casa foi 6 horas da tarde, né? Então eu estou fazendo assim, horário alternado, hora. Os meninos, tem dia que 10 horas da noite vai cantar um zinho, então não tem hora. Não está tendo só. O importante é que esteja dentro do lar, levando o evangelho. Então leve a escola bíblica dominical para os lares. Quando a gente fala disso, você vai ler isso aí, você pode ler também a questão dos pais vir, tá? Dos pais virem para a escola dominical. Pai, não deixa só o filho na escola dominical, pelo amor de Deus. Compre uma revista para você e vai você também para a escola dominical, que você vai ser abençoado. Outro desafio é a escola dominical nos hospitais. Gente, claro que isso aqui é com muita ordem. Não é qualquer, não vamos encher os hospitais de gente. Vamos levar 30 pessoas na escola dominical no hospital, que barulhão. Não. Isso aqui precisa ser preparado, pessoas instruídas. Se tiver o título de capelão, melhor ainda. Quem tem o título de capelão, melhor ainda. Tudo preparado, 10 minutos em cada quarto, lê um trechinho da revista. Irmãos, funciona. Não precisa nem ler a revista, leva um texto bíblico, faz uma escola dominical no hospital. Bem rápido, mas tem que ser bem preparado, tá, gente? Isso aqui não pode ser de forma organizada, não. No presídio da mesma forma, tá? Pode ser feito no presídio, ler um trechinho da palavra lá, enfim, tudo isso aí é desafio para nós. Agora, para me encerrar aqui, eu tenho só mais 3 minutinhos aqui. Eu quero mostrar para vocês o maior desafio nosso. 3 desafios importantíssimos. Primeiro, portadores de necessidades especiais. Gente, eu tenho me preocupado, mas Deus me despertou para atender essa área aí. Eu estou correndo atrás. O que eu estou fazendo? Eu já baixei aqui no meu computador, no meu celular, apostilas de Libra. E estava saindo um curso agora na cidade aqui, em Divinópolis, em Carmo Cajuru, eu vou fazer o curso de Libra. Para quê? Para a gente ir atrás dessa turma. Tá? Tem uma comunidade aqui de surdo e mudo na minha cidade aqui, de 15 pessoas. Nem na igreja católica eles vão, porque ninguém fala Libras lá.
E aí, gente? Então Deus me despertou para isso e eu estou aprendendo. É difícil, muito difícil. Eu achei que era mais fácil. A gente vê eles fazendo um gesto, eu acho que é mais fácil. Mas é muito difícil, mas é um desafio. Então o maior desafio nosso hoje é incluir os portadores de necessidades especiais na igreja. Tá? Autistas, cadeirantes, enfim, gente, adequar banheiro, tudo isso, gente, a gente tem que olhar. Na escola dominical, preparar uma classe, professores que conversam Libra. Para vocês terem ideia como é que é o tamanho da nossa dificuldade, nós não temos, eu não conheço, eu não vi, existe, mas eu não vi ainda uma Bíblia em Braille. Existe, eu sei que existe, mas eu não vi. Nunca peguei na minha mão, quero pegar uma hora para ver como é que é. E quem sabe a gente começa a aprender também. Mas é a Bíblia em Braille. E aí, se chegar um cego na igreja, tem duas coisas para a gente fazer. Ou a gente vai adequar-se a ele, ou vamos ter que ter muita fé e alguém crente aí para orar para Jesus curar ele. Acontece, mas precisamos nos adequar, tá, gente? Então, o primeiro desafio, e aí você vai ver na página 122, página 123, esse desafio aí, tem portaria, tem tudo, irmão, tá? Tem tudo, as nossas entradas da igreja, tudo, o banco, tudo, tem que se adequar a esses portadores de necessidades especiais. Além deles, nós também, além de aprender Libra, Braille, o Libra eu estou correndo atrás, o Braille ainda, talvez eu vou deixar mais para frente, porque uma coisa de cada vez, né? Mas eu quero alcançar aí pelo menos o Libra para fazer culto aí para a comunidade. Para você ter ideia, a nossa dificuldade, eles não gostam nem que chame eles de grupo, tá? Não pode chegar, grupo de cego, grupo de surdo, grupo de mudo, não. Se falar isso para eles descartam você totalmente. É comunidade surda, comunidade com problemas auditivos, tudo tem que ser falado direitinho, irmão. Tá vendo a dificuldade que é? Eu trabalhei numa empresa aqui que exigia e lá a gente começou a ter isso aí. Então tem que ser bem falado, bem explicadinho. Outro desafio nosso é a terceira idade, irmãos. Os nossos velhinhos estão jogados aos cantos, irmão, né? Os velhinhos que tanto trabalhou para Jesus agora estão sendo encostados. Não podemos fazer isso. Nós temos uma dificuldade, nós reunimos agora na escola dominical para a gente definir isso aí, tá? Uma dificuldade que a gente tinha, eu tenho a minha classe, que é uma classe mais jovem, e tem uma classe aqui que é uma classe de pessoas mais idosas. Então eu estava vendo que tinha uma certa dificuldade, os jovens no centro, no meio dos idosos, então agora a gente vai misturar todo mundo. A gente vai montar a terceira, a gente chama de mesão aqui, nós vamos montar o terceiro mesão e vamos misturar todo mundo aí, para quebrar um pouquinho tanto do preconceito, como também da dificuldade. Porque o que eu ensino para uma classe mais jovem, talvez os idosos não vão ter um ritmo para acompanhar, então eu preciso adequar. Então eu preciso ter alguém que tenha paciência de ensinar. Eu tenho um aluno aqui na escola dominical, eu mudo de classe e vai atrás de mim, né? É uma benção. O irmão João Okara, às vezes vocês até conhecem aí, está com 94 anos de idade, um japonês que serviu na guerra, enfim. E ele onde ele me vê, vai assim, eu vou sentar perto de você, e aí ele senta, e ele tem um problema auditivo de um lado. Então ele só ouve do lado esquerdo. Então eu tenho que sentar. Se eu chegar na classe e ele estiver sentado aqui, eu tenho que sentar do lado do ouvido que ele está o aparelhinho lá. Se eu sentar do outro lado, ele já me chama a atenção. Rapaz, senta aqui e tal. Então a gente tem que adequar. A gente tem que entender isso, tá? O tom de voz. Então esse é um desafio. Professores para a terceira idade que entendam a necessidade dos idosos, tá? Tem assunto que os idosos precisam falar com eles, tá? Que venha cuidar deles para eles se sentirem agregados. Essa é a verdade, tá? Para se sentirem agregados. Porque a classe de idosos eles nem dá muita opinião, mas eles têm que se sentir agregados. Então esse é o nosso desafio, tá, gente? Esse é o nosso desafio da nossa escola dominical do século XXI. Eu creio que na próxima aula, se a gente tem na próxima aula aí, a gente vai falar da unidade 3, a organização da escola dominical. Vamos organizar, vamos aprender a organizar uma escola dominical. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Deus possa ter abençoado vocês grandemente, tá? Volto a dizer, nós estamos com muita saudade. 2 Tessalonicenses 2,17 para vocês meditarem aí, tá? A gente está com muita saudade de vocês aí, mas eu creio que daqui a pouco a gente vai retornar. Vamos matar essa saudade aí, né? Em nome de Jesus. O pessoal de Moema, nós não vamos poder estar aí no dia 10, né? Por causa dessa crise toda aí. Mas daqui a pouco o pastor Jadir vai estar remarcando aí, a gente vai estar chegando aí. E vamos levar um grupo, já preparei uns jovens aqui para ir com a gente. Então todo mundo animado aqui, só